Boa noite, graça e paz. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir o Gabriel Gomides. Gabriel Gomides, ele tem se transferido aqui para a igreja, talvez alguém ainda não o tenha conhecido, mas ele já está finalizando o seu curso de teologia, faltam apenas 2 matérias, espero que ele conclua em breve, depois vá para o concílio, e quem sabe na esperança de um dia ele auxiliar a gente no ministério como pastor aqui também. Mas ele tem cuidado do Ministério de Esporte. Nós temos terças e quinta, jiu-jitsu, você está convidado a participar com a gente. Então ele é professor também de jiu-jitsu. Eu creio que ele também vai ser uma bênção para nós, com jovens, com tudo aquilo que Deus tem capacitado ele para servir o reino. E é a primeira vez que ele vai estar aqui pregando. Vamos orar para que Deus o abençoe e que ele consiga nos edificar como igreja, ok? Vamos orar. Pai, nós, em nome do Senhor Jesus, estamos alegres com a vida do teu servo, Gabriel. Ele tem sido prestativo aqui na igreja, ele já tem servido ao Senhor através do esporte, mas ele também já tem se disposto a fazer outras coisas a fim de que os seus dons e os seus talentos sejam utilizados em favor do teu reino. Nessa noite, nós queremos pedir que a tua graça desça sobre ele, que o teu Santo Espírito o conduza, que também o teu Santo e Doce Espírito abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que nós possamos, nessa noite, ser edificados, não pelo teu servo, mas que ele seja um instrumento do teu Santo Espírito para transmitir a palavra aqui essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Ok, Gabriel. Bom, boa noite. Como o pastor disse, eu sou o Gabriel. E está sendo muito bom minha experiência aqui na igreja com vocês. Tenho aprendido muita coisa com o pastor Emerson, muita coisa com os irmãos. E eu creio que está sendo uma ótima oportunidade também de desenvolver o chamado ministério qual Deus me vocacionou. Só que eu acho que a parte mais difícil é essa, é ter que pregar. É mais fácil quando eu estou no jiu-jitsu e tenho que dar uma mensagem rápida de 3 ou 5 minutos. Mas eu espero que vocês sejam compreensivos e que a gente consiga tirar lições importantes do texto que a gente vai estudar hoje. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 2. E a gente vai ler do versículo 15 ao versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. A gente vai orar mais uma vez. Pai, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, podendo abrir a sua santa palavra com os meus irmãos, e peço, Deus, que pelo teu Santo Espírito seja conduzido nessa hora, para poder compartilhar essas lições importantes que o Senhor primeiro falou no meu coração. Peço também que o Senhor fale ao coração deles, Deus, não levando em conta, Pai, méritos, não levando em conta habilidades, Deus, porque não é isso que importa aqui, sim aquilo que o teu Santo Espírito revelar para nós. Em nome de Jesus, amém.
Hoje eu quero pensar com vocês uma dúvida, uma questão que ela é muito presente nas nossas vidas. Será que eu estou pronto, e esse é o tema, estou pronto, 3 pontinhos, quando a gente viu no cartaz, mas eu estou pronto para viver a vida que o Senhor me criou para viver? Esse é um questionamento que a gente faz, e normalmente a gente tem muita dúvida sobre aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então eu imagino que a maioria de nós que já conheceu a Cristo, que participa de uma igreja, seja dessa igreja, seja de outra, já passou isso pela nossa cabeça. Estou pronto para viver a vida que o Senhor me criou para viver? E quando a gente lê Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 24, a gente encontra pelo menos 3 responsabilidades que o Senhor deu para o homem. E quando a gente lê homem, a gente lê não homem, e sim humanidade. Ele deu, no versículo 15, a responsabilidade do homem trabalhar, que diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. E no versículo 16, a gente vê que também o Senhor esperava que o homem o temesse. Porque diz assim: mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma a vontade dos frutos de todas as árvores no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O que Deus estava esperando do homem? Estava esperando o temor, estava esperando que o homem obedecesse a palavra de Deus. Não a palavra escrita, naquele momento não tinha a palavra escrita, mas a palavra revelada, a palavra falada por Deus a ele naquele momento. E o Senhor Deus deu também uma outra responsabilidade para o homem e para a humanidade, que era formar família, que diz lá no versículo 21 ao versículo 24. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ele ocupava, e dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. E o homem exclamou: finalmente, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, porque foi tirada do homem. E aí a gente chega no clímax desse versículo, desse trecho. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Trabalhar, temer a Deus e formar. Essas foram pelo menos 3 responsabilidades que a gente pode olhar para o texto e entender que Deus deu para o homem, para a humanidade. E quando a gente entende melhor essas 3 responsabilidades, a gente consegue responder a essa pergunta: eu estou pronto para viver a vida que o Senhor me criou para viver? Mas quais são os nossos inimigos, ou quem são os nossos inimigos que nos impedem de viver a vida que o Senhor nos criou para viver? Quem são os inimigos que nos impedem de trabalhar como Deus quer que a gente trabalhe? Quem são os inimigos que nos impedem de temer a Deus como Ele quer que a gente tema? E quem são os inimigos que nos impedem de formar uma família como Deus quer que a gente forme? Eu gostaria de pensar com vocês, nesse momento, pelo menos 3 inimigos, em cada uma dessas áreas. E quando a gente entender quem são os nossos inimigos, a gente vai conseguir saber se nós estamos prontos ou não para viver a vida que o Senhor nos criou para viver. Você pode ir abrindo lá em Efésios capítulo 6, a gente vai ler do versículo 5 ao 9. O primeiro inimigo, aliás, tem vários inimigos. A gente não consegue estudar esses textos de forma exaustiva, porque senão a gente ficaria horas aqui, né? Mas o primeiro inimigo que nos impedem de viver a vida que Deus nos criou para viver, ou seja, eu disse que Deus deu pelo menos 3 funções, certo? A primeira é trabalhar, a segunda é temer e a terceira é formar. Qual é o inimigo do nosso trabalho na atualidade? O inimigo do nosso trabalho na atualidade tem sido o sucesso. Infelizmente, eu vou falar mais para a galera da nossa idade assim, né? Mas quem se identificar, infelizmente o inimigo que impede a gente de trabalhar hoje, de pensar no trabalho como Deus gostaria que a gente trabalhasse, é o sucesso. Por quê? Porque ninguém quer exercer uma função que não tenha sucesso, que não tenha prestígio. Ninguém quer exercer uma função simples, ordinária. Ninguém quer um trabalho que não seja tão bem remunerado, ninguém quer começar de baixo.
Normalmente, por causa da cultura, por causa das nossas influências, por causa de tudo aquilo que a gente tem visto, por causa do Instagram, do TikTok, seja lá o que for, a gente tem criado a ideia de que o trabalho ele tem que ser um lugar de prestígio, que o trabalho tem que ser aquilo que a gente gosta de fazer. Tem até aquela frase, né? Trabalhe com o que goste e nunca mais precise trabalhar. Isso é uma baita de uma mentira. A gente está influenciado pela ideia de que trabalho precisa ser acompanhado de sucesso, de prestígio, que trabalho precisa ser com algo que a gente gosta. E normalmente, ainda mais no meio cristão, nós somos influenciados, induzidos a ser revolucionário no trabalho, mas não uma revolução boa, uma revolução ruim. Como assim? Se você não trabalha com aquilo que você gosta, se você não trabalha com aquilo que te dá prazer, se você não trabalha com aquilo que te dá prestígio, abandone esse trabalho. Então a gente vê que um dos inimigos do nosso trabalho é o sucesso. E o que Paulo diz em Efésios sobre o trabalho? Como é que Deus enxerga o trabalho? Como é que Ele criou o trabalho para ser trabalhado? Na verdade, Deus criou de uma forma, mas infelizmente por causa do pecado, o nosso trabalho deixa de ser prazeroso, ele começa a ser trabalhoso. Existe o labor, existe o cansaço em trabalhar, não porque Deus criou assim. O trabalho não é consequência do pecado. O trabalho já era esperado por Deus. Nosso Deus é um Deus que trabalha. Mas infelizmente a gente não tem prazer no trabalho, a gente não trabalha como Deus gostaria que a gente trabalhasse por causa do pecado. E Paulo diz o seguinte: escravos, obedeçam aos seus senhores, terrenos com respeito e temor, sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizemos, quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, assim também tratem seus escravos. Não os ameacem e lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu e Ele não age com favoritismo. Qual que é a lógica de Paulo quando ele está falando de trabalho? Jesus ele não veio para causar revolução no trabalho. Jesus não veio para abolir a escravatura, certo? Não era a expectativa de Jesus, não era a intenção dele. E quando Paulo entende isso e aplica anos depois e começa a escrever algumas cartas que hoje compõem o Novo Testamento, ele estava basicamente dizendo para as pessoas: fiquem onde vocês estão, trabalhem com aquilo que vocês já trabalhavam. Se você era escravo, continue sendo escravo, a não ser que você tenha a oportunidade de deixar de ser escravo. Mas não seja um revolucionário, não queira acabar com tudo só porque você se tornou cristão. A questão não é se você é pobre ou rico, se você tem satisfação no seu trabalho ou não. A questão é como que a gente usa o nosso trabalho. Será que a gente tem usado o nosso trabalho até do mais simples para a honra e glória do Senhor? Era isso que Paulo queria dizer. Se você é um atendente de supermercado, redima o seu trabalho e mostre a imagem de Cristo através do seu trabalho. Se você é uma dona de casa, se você é uma empregada doméstica, se você é um empresário, se você é um político, não importa qual é a sua função. Paulo ele faz essa relação entre escravo e senhor, querendo dizer que todos nós, na função em que nós trabalhamos, temos o compromisso, a responsabilidade de fazer como se fosse para o Senhor. Vocês imaginem como seria um escravo convertido naquela época, querendo ser um revolucionário contra o Senhor dele. Ou se fosse a intenção de Jesus abolir a escravatura. Se Jesus abolisse a escravatura, ele teria que abolir mais uma série de sistemas que traziam algum tipo de escravidão para as pessoas. Então, o nosso objetivo como cristão, e enxergando o nosso trabalho, não é simplesmente ter sucesso, mas na função em que nós estamos, fazendo aquilo que nós podemos fazer nesse momento, glorificar o nome do Senhor. Essa é a nossa função no trabalho. E a gente precisa entender que o nosso inimigo é o sucesso. Estava pensando, enquanto eu estudava esse texto,
Meus pais têm uma empresa de festas, a gente aluga material para festa. E no começo da pandemia, foi muito difícil para nós, porque a gente ficou sem trabalhar. Eu acho que foi uma das áreas mais afetadas. Eu sei que teve muitas outras áreas afetadas, mas a nossa especificamente foi muito ruim, porque não podia ter aglomeração, não podia ter festa. Então, a gente ficou por quase 2 anos sem trabalhar. E eu me lembro que eu já não tinha assim um desejo muito grande de trabalhar no negócio dos meus pais. E depois que começou a pandemia, então, para mim foi tipo uma confirmação. Eu pensei, nossa, eu já não gosto do trabalho deles. Agora finalmente vou poder procurar outra coisa. Finalmente vou poder parar de trabalhar para os meus pais. Mas eu nunca pensei em uma profissão simples. Eu quis ser Polícia Federal, fui lá estudar para concurso, para a Polícia Federal. Depois eu fui fazer curso de social media. Depois eu tentei abrir um negócio, uma academia de jiu-jitsu na minha casa. Sempre procurando funções que me trariam prestígio e que me levariam, de alguma forma, ao sucesso. E, infelizmente, por muitos anos eu demonizei o trabalho dos meus pais, porque, como alguns sabem, quem trabalha com festa, trabalha principalmente aos finais de semana. E eu pensava, nunca que Deus vai querer isso de mim. Nunca que Deus vai me querer um trabalho que custe os meus finais de semana. Eu queria fazer revolução no nosso trabalho. Eu dizia para todo mundo, nunca vou trabalhar no negócio dos meus pais. Mas a pandemia me fez refletir o seguinte: foi o trabalho dos meus pais que sempre sustentou a minha casa. Foi o trabalho dos meus pais que pagaram os meus cursos, que deu comida, deu roupa. Se hoje eu tenho um carro é por causa do trabalho dos meus pais. Tudo que eu conquistei e que foi conquistado pela nossa família foi através do trabalho dos meus pais. E, infelizmente, tem muita gente, não só aqui, mas lá fora, que demoniza um monte de funções, que pensa no trabalho dos pais como algo desprezível. Acontece que, enquanto você não procura um trabalho, enquanto você espera o sucesso no seu trabalho, tem alguém com um trabalho simples sustentando a sua casa. Tem alguém com um trabalho simples colocando a comida no prato que você come. Tem alguém com um trabalho simples que compra a sua roupa, que compra o seu sapato, que paga as suas viagens, que paga um lazer, seja o mais simples possível, seja uma ida ao cinema ou uma viagem de final de ano. Às vezes é alguém com um trabalho simples, que você despreza, que eu desprezo, que está fazendo isso. E por que a gente tem esse pensamento? O adolescente, o jovem, o adulto que acorda meio-dia e diz, eu nunca vou trabalhar no negócio dos meus pais. Por que a gente pensa isso? Porque o que a gente espera do trabalho é sucesso. E talvez a gente deva enxergar melhor o nosso trabalho, o trabalho que a gente pode fazer no momento. E entender que aquilo que nós temos que fazer é para a glória de Deus. Sejam escravos, sejam senhores. Façam tudo para a glória de Deus. Um outro inimigo que a gente tem para viver a vida que o Senhor nos criou para viver é o inimigo do temor. Ou melhor, eu disse que Deus deu pelo menos 3 funções: trabalhar, temer e formar família. O inimigo do trabalho é o sucesso. E o inimigo do temor, eu coloquei aqui como paganismo e incerteza. Como assim paganismo e incerteza? É a gente querer construir uma relação com Deus que não é baseada no contato com a palavra. E ainda porque a gente não constrói um relacionamento com Deus que é baseada na palavra, a gente entra em estado de estagnação. A gente sente que não sai do lugar, porque a gente acha que a nossa relação com Deus ela não é o suficiente. Então o nosso inimigo ele passa a ser o paganismo e a incerteza. E eu estava lendo esse livro aqui, é o Deus que Destrói Sonhos. Eu vou ler um trecho para vocês que ele fala melhor sobre esse assunto do que eu. Ele diz o seguinte: nós não queremos errar e por isso em tudo perguntamos pela vontade de Deus. O que não perguntamos é se essa prática é incentivada na Bíblia. Como assim? Quem nunca orou a Deus pedindo um sinal para que alguma coisa acontecesse? E às vezes a gente pede sinais muito específicos, né? Deus, se algo acontecer, eu vou entender que essa é a vontade do Senhor. Uma vez eu queria trocar de carro, quis comprar um Uno e eu orei assim: Deus, se passar um Uno da cor do que eu quero na rua, é um sinal do Senhor que é para eu comprar esse carro. Isso faz uns 6 anos, já estou com o Peugeot até hoje.
A gente tem essa mania, essa prática pagã de pedir sinais para Deus, mas esse não é o padrão da Bíblia. Então o autor ele diz que a gente pede, mas essa não é uma prática incentivada. O que mais que ele diz? Ficar pedindo sinais para Deus, ou melhor, a vontade de Deus já está clara e revelada em sua palavra. Ficar pedindo sinais para Deus é sintoma de imaturidade espiritual e fuga de um compromisso com as Escrituras, que tão claramente revela o que Deus espera do seu povo. Entenda, na Bíblia, o povo de Deus reconhecia nos escritos sagrados a vontade dele. Nosso problema é que queremos saber a vontade de Deus para algo especial em nossa vida. Com quem vou me casar, onde vou trabalhar, se devo fazer isso, aquilo e etc. E é aí que a coisa complica. São decisões que cabem a cada um fazer. Deus pode me dar sabedoria para escolher bem, mas sou eu quem toma essa decisão e arco com as consequências dela. Ele diz também, outro aspecto que tem dificuldade, a compreensão simples do chamado de todo crente ao caminho da fé, é a obediência à palavra revelada. Ou melhor, a obediência à palavra revelada é a glamorização do propósito. Somos levados a crer que Deus tem algo especial, único para cada um de nós. Ouvimos histórias de sucesso e de como pessoas ouviram a voz de Deus, levando-as para fazer isso ou aquilo. Jovens e adolescentes andam ansiosos, esperando essa voz para descobrirem seu propósito de vida. E ele finaliza, ficar perguntando pela vontade de Deus em tudo na vida pode parecer espiritual, mas reflete um misticismo pagão e não cristão. Em Romanos 12:2, Paulo deixa bem claro que é por meio de uma mudança em seu modo de pensar que iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, não é um exercício místico recheado de sinais e maravilhas. É um exercício racional de reflexão possível aos que tiveram suas mentes transformadas. Eu vou ler todo esse versículo de Romanos que ele cita aqui, que diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que Paulo está dizendo? Primeiro, que a gente não deve basear nossa experiência com Deus nas coisas que acontecem no mundo. Segundo, que a gente não deve ser pagão, a gente não deve ficar pedindo sinal para Deus, para Ele revelar alguma coisa especial para nós, algo místico, um anjo que vai descer do céu e vai dizer qual é o curso da faculdade que você tem que fazer, quem é a pessoa que você tem que namorar, qual é o trabalho que você tem que trabalhar. Não, não é assim que a gente encontra a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela já foi revelada para nós, ela está fechada na palavra. O nosso exercício diário tem que ser entrar em contato com essa palavra e descobrir quais são os princípios que vão nortear a nossa vida cristã. Só que aí Paulo ele diz aqui no versículo 2, do capítulo 12, não imitem o comportamento e costume deste mundo, mas deixem que Deus o transforme. O que Paulo está dizendo? O ato de ser transformado pela palavra de Deus não é algo involuntário, não é algo que acontece de forma mística. O verbo deixar, ele é aplicado, é a pessoa que deixa. Deixe que Deus o transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Como é que eu vou deixar Deus me mudar se eu não tenho contato com a mudança que Ele quer que eu tenha? Como é que eu vou deixar, como é que esse ato voluntário vai acontecer se eu não tenho contato com aquilo que Deus quer? Não tem como saber de outra forma. Você não vai dormir, fazer uma oração antes de dormir, Senhor, quando eu acordar, que o Senhor revele aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Não, não é assim. Eu preciso entrar em contato com a palavra de Deus, e eu preciso deixar, eu preciso permitir que eu seja transformado. Esse é o desafio de muita gente. A gente fica esperando que algo sobrenatural aconteça para mudar a nossa vida. Mas Paulo diz, deixem. Meus irmãos, permitam que Deus transforme a vida de vocês. A gente precisa permitir que Deus transforme a nossa vida. A gente precisa parar com esse misticismo, com esse paganismo,
com essa história de ficar pedindo sinal para Deus. Não tem outra forma da gente ter relacionamento com Deus, se não for por meio da palavra dele. É algo simples e complexo ao mesmo tempo. Infelizmente a gente é muito imediatista, a gente quer tudo para o momento. A gente quer que Deus resolva a nossa vida em poucos minutos, em algumas semanas, em alguns meses. A gente vem com 20, 30, 40, 50 anos de história vivida completamente longe de Deus, e a gente quer que em alguns segundos, em alguns minutos, em alguns dias, Deus mude completamente a nossa vida. Não é assim que vai acontecer. Ele pode fazer isso? Pode. Mas o que muda a nossa vida é o contato com a palavra e deixar que Ele vá mudando a nossa mente. Então, o inimigo do nosso temor é o paganismo, que foi isso que eu falei agora, e o outro inimigo é a incerteza. Por que incerteza? Porque como a gente não tem contato com a palavra de Deus, como a gente não sabe o que Ele quer, a gente não sabe para onde ir, a gente é incerto. Mas tem gente que tem contato com a palavra de Deus, ou seja, já venceu esse primeiro problema que é o paganismo, mas ainda continua com incerteza. E o que é que a palavra de Deus diz para nós sobre incerteza? O que é que a palavra de Deus diz para nós quando a gente sente que falta alguma direção para a gente, algum propósito para a gente? Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo vai dizer o seguinte: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. O contexto de Filipenses era mais ou menos o seguinte: Paulo tinha fundado aquela igreja, ele fez mais algumas visitas por lá, mas ele depois foi embora. E dentre todos os problemas que estavam acontecendo, um deles é que a igreja estava sentindo muita falta de Paulo, e que eles gostariam muito que Paulo fosse para lá para resolver algumas coisas, para dar direcionamento para eles. Ou seja, eles sentiam a falta de Paulo. E Paulo não tinha certeza se ele visitaria de novo ou não aquela igreja. Mas o que Paulo diz? Assim como vocês obedeceram na minha presença, muito mais na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer como o realizar. Na ótica de Paulo, naquilo que ele entendia, era que não faltava nada para aquela igreja. A questão da incerteza, ela se resolve fazendo. Desenvolvam a sua salvação. O verbo desenvolver, no texto, ele está no imperativo. Paulo está dando uma ordem. Ele não está dizendo, talvez desenvolva a sua salvação, se puderem, desenvolva a sua salvação. Não, ele está dando uma ordem: desenvolvam a sua salvação, porque é Deus quem faz você querer e é Deus quem faz você fazer. Não fique dizendo que te falta alguma coisa, não fique dizendo que você não tem uma referência, ou que falta alguém. Nunca vai estar bom o suficiente. E isso que é muito, isso é motivo da gente glorificar mais ainda a Deus, porque como é que um ambiente que sempre falta alguma coisa, ele consegue cumprir o propósito dele e fazer a vontade dele? Mas nos versículos anteriores, Paulo diz, é pelo exemplo de Cristo, que embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, algo que deveria ser mantido a qualquer custo, mas que veio em forma de homem e serviu até a morte, morte de cruz, obedeceu até a morte, morte de cruz. Quando a gente sente que falta alguma coisa, quando a gente achar que não é o suficiente, quando a gente tiver incerteza, a gente deve olhar para o exemplo de Cristo e a gente deve desenvolver a nossa salvação, crendo que Deus é quem faz a gente crer e crendo que é Deus quem faz a gente fazer. E o terceiro inimigo que a gente tem é o inimigo do formar. Formar o quê? A família, e é onde a gente chega no clímax, no propósito que está sendo pregado no mês de maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Isso mesmo, maio, mês da família. Quando eu entendo quem é o inimigo do trabalho, quando eu entendo quem é o inimigo do temor, e quando eu entendo quem é o inimigo da família, eu entendo se eu estou pronto ou não para viver a vida que o Senhor me criou para viver. E qual tem sido o grande inimigo da família hoje? O grande inimigo dos relacionamentos, o grande inimigo dos casamentos. Olha o solteiro querendo falar mensagem para casado, né? Sorte que é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. O grande inimigo do homem poder formar tem sido a felicidade.
mas não a felicidade como a gente conhece. Quando eu falo a palavra felicidade, todo mundo pensa em felicidade, como ela é, né? Mas quando a gente atribui esse tipo de felicidade mundana ao casamento, à união, ao formar família, infelizmente isso destrói a perspectiva de Deus. Porque muita gente começa a namorar, muita gente entra em relacionamento, muita gente espera conhecer outra pessoa para ser feliz. Mas será que Deus espera isso do relacionamento? Foi assim que Deus criou o relacionamento? Foi assim que Deus planejou a união? Em certo ponto, sim, mas não completamente. A relação como Deus planejou ela é muito mais complexa. E para a gente entender, a gente vai ler Efésios capítulo 5, dos versículos 22 a 32. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-o ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, aí ele cita Gênesis, que a gente leu no começo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. A ideia que se tem sobre casamento hoje é que cada um deve ser feliz, né? As pessoas entram numa relação esperando ser feliz, e quantas pessoas a gente não conhece que ou terminaram o namoro, ou terminaram o noivado, ou terminaram um casamento porque não se sentiam felizes. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, o que a gente entende? Que Deus deu funções diferentes dentro do relacionamento, dentro da união, dentro do casamento, para o homem e para a mulher. Para o homem ser o cabeça, e para a mulher ser o corpo. Aí, é claro, tem uma ideia hoje de pessoas que fazem uma leitura errada sobre o texto e acham que a submissão é sofrer todo tipo de atitude da parte do homem, seja agressão, seja violência, enfim. Existe uma tentativa de desconstruir aquilo que Deus pensa sobre o casamento, sem entender o que realmente quer dizer. Então Deus deu para o homem a função de ser o cabeça e para a mulher a função de ser o corpo. Aí eu te pergunto, qual que é mais importante? A cabeça ou o corpo? A cabeça? O que você prefere? Que eu corte a sua cabeça ou que eu corte o seu corpo? Que eu separe a sua cabeça ou que eu separe o seu corpo? Os dois têm a mesma importância. Deus não dividiu o grau de importância. Ele não disse que a cabeça é mais importante que o corpo e que o corpo é mais importante que a cabeça. Ele diz que existem funções para a cabeça e existem funções para o corpo. A mulher tem a função de auxiliar o marido para que ele cumpra o propósito de Deus. Isso não é menor que a função do marido, é uma função especial, porque Deus determinou assim, porque isso expressa a relação que há entre Cristo e nós. Mas Deus deu para o marido também a função de amar a sua mulher. E existe um limite entre a mulher ser auxiliadora do marido. Não é submissão a qualquer custo, não é qualquer tipo de submissão. A submissão é enquanto o marido for Cristo na vida dela. Enquanto o marido se parecer com Cristo na vida da esposa, a esposa se submete ao marido. Mas para o homem ele diz, o marido tem a função de amar a mulher. E amor é um sentimento ou é uma atitude? O que vocês acham? Quem é teólogo não vale responder não.
Amor é um sentimento ou uma atitude? Os dois. O amor na Bíblia, ele não é descrito como um sentimento. O amor na Bíblia, ele é descrito como uma atitude, um verbo, amar. E a gente gosta de romantizar muito o que é o amor. A gente gosta de desenhar o amor com o coração vermelho, mas eu acho que o amor ele deveria ser desenhado de uma forma muito mais violenta, abstrata, algo não tão bonito. Porque pensa só, se o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, como foi que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Vocês acham que passou pela cabeça de Cristo um sentimento bom, maravilhoso, enquanto ele estava indo para a cruz, enquanto ele ia ser crucificado? Será que Cristo ele foi movido por uma emoção muito forte ou por uma convicção muito forte? Por uma convicção, com certeza. Porque é impossível alguém que sabe que vai ser morto, uma morte extremamente cruel como era a morte de cruz, ser movido por um sentimento. Então, Paulo está dizendo, maridos, amem, escolham amar a sua esposa. Não com sentimento, mas com atitude. Ainda que você sofra. Ainda que você tenha que dar a vida por ela. Ainda que você tenha que abrir mão, ou melhor, você vai abrir mão dos seus próprios interesses pelos interesses dela. O amor não visa a própria felicidade, mas a felicidade do outro. Esse é o tipo de amor que Paulo está dizendo aqui. Esse é o amor que Cristo amou a igreja. Ele sentiu dor, ele sofreu, ele morreu. Mas ele fez isso, como diz lá no versículo 27, assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Se a gente espera entrar num relacionamento, meninos e meninas, quem não é casado, a gente precisa entender que Deus tem um padrão para relacionamento. Que o relacionamento ele não serve para suprir a nossa carência, o relacionamento ele não serve para a gente ser feliz, o relacionamento ele serve para a gente expressar a glória de Deus. E para expressar a glória de Deus, cada um precisa se colocar no seu lugar. A mulher precisa entender que ela tem a função de ser auxiliadora, portanto ela não vai ser o cabeça, e o marido precisa entender que ele tem a sua função, portanto ele não vai ser o corpo. Cada um vai exercer a sua função como Deus planejou. Isso não foi planejamento meu, nem seu, o próprio Deus planejou dessa forma. E se a gente for buscar um relacionamento, se a gente for buscar formar uma família, sem entender qual é o padrão de Deus para a família, eu tenho uma única certeza: a gente vai ser extremamente infeliz. Nós homens só vamos encontrar felicidade num relacionamento se a gente amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Eu estava ouvindo um pastor chamado Douglas Gonçalves, ele tem um canal no Jesuscope, alguns de vocês já devem ter visto. Ele diz o seguinte, que o amor ágape, como Paulo usa aqui, normalmente é usado para falar do amor sacrificial, que foi o que Cristo amou a igreja. Mas hoje a gente se mata por pouquíssima coisa. Por exemplo, você tem um cachorro que você ama muito, você é pai ou mãe de pet, e o seu cachorro vai atravessar a rua e está vindo um carro, ele não viu. A gente pula na frente do carro pelo cachorro, não pula? A gente se mata por coisas simples, coisas pequenas. Então é muito fácil a gente se matar por alguma coisa, mas é muito difícil a gente cuidar. É muito difícil a gente abrir mão dos nossos próprios interesses. É muito difícil a gente abrir mão da nossa própria felicidade em prol da felicidade do outro. Mas se a gente quer entrar num relacionamento como Deus deseja que esse relacionamento aconteça, se a gente quiser formar como Deus deu essa função para o homem lá no Gênesis, a gente precisa entender que esse é o padrão de Deus. E espero que vocês se identifiquem com esses pontos e que esses pontos consigam responder a pergunta: eu estou pronto para viver a vida que o Senhor me criou para viver? A gente só vai conseguir viver a vida que o Senhor me criou para viver quando eu entender que meu trabalho precisa ser para a honra e glória do Senhor, quando eu entender que eu preciso temer ao Senhor, não através de misticismo, não através de paganismo, mas em contato com a palavra. E que para eu formar uma família, para eu
me relacionar com alguém, para eu pensar em ter uma esposa, um marido, tem que ser conforme o padrão do Senhor. Não pode ser diferente. Senão a única certeza é que nós vamos fracassar, é que nós seremos infelizes. Amém? A gente vai orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Senhor, eu quero agradecer por esse momento, a exposição da Tua Palavra, Pai, e peço, por favor, que as Suas verdades, Deus, sejam fixadas nos nossos corações e nas nossas mentes, e que o Senhor, por favor, nos ajude a viver a vida que o Senhor nos criou para viver. Pai, que o Senhor nos ajude a ter a visão correta sobre o trabalho, sobre o temor ao Senhor e sobre a família, que é um projeto do Senhor. Todas essas funções são projetos do Senhor, mas infelizmente pela cultura e pelas coisas que acontecem à nossa volta, a gente tem sido distraído, Deus. Mas nos ajude, Pai, a voltar e sempre voltar olhando para a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.